Mike Ross, da série de Suits, ele é o maior dos hipócritas que pode ter. É um cara com aquele semblante bonzinho, aquele personagem totalmente heróico, né? Bravo, o cara da memória fotográfica, mas a verdade que está implícita por trás do personagem do Mike é que ele é um hipócrita, um arrogante e um cara com total insegurança, um cara esquisitaço que muitas vezes ele chega muito perto até de trair o próprio Harvey Specter. O Mike, ele tá vestido num manto de mocinho, mas será que ele é o grande vilão de Suits? O Louis Leach dividiu um pouco com ele esse papel do vilão. Zane de vez em quando, mas o Mike, ele é intragável em muitos momentos da série de Suits e eu vou te mostrar isso aqui, vai ser agora. Seja bem-vindo aqui no Cinema com Gilba, faço muita questão de ter você por aqui. Venha comigo nessa jornada então, para nós discutirmos, porque Suits é uma série muito interessante, né? O Suits é uma série que nos leva para um ambiente de tentativa de superação, um trabalho de superação mental, financeiro, muitas coisas que levam Suits a ser uma série muito cativante, né? A beleza de cada personagem que é colocado ali, as roupas, o glamour dos escritórios, os apartamentos, as festas, tudo que envolve uma tentativa de sucesso financeiro, uma tentativa de sucesso no ramo de trabalho, o Suits ele te leva para esse momento, para esse ambiente bem bacana. E o Mike, ele é o capanga, né? É o amigo, é o parceiro do Harvey Specter, que é o grande personagem, é o grande conceito ali. O Harvey Specter traz Mike pro lado dele naquela reuniãozinha onde eles se conhecem e o Mike ele não é advogado, tem a maleta ali tão pesada junto com o Mike e o Mike aceita de bom grado e convence o Harvey a levá-lo pro escritório, lá pra Pearson Specter Leach, Pearson Hardman, depende do momento que você tá vendo a série. E aí o Mike, ele se torna um advogado. Mesmo que sem ter a licença para advogar, sem ter cursado Harvard até o final, ele não tem autorização e ele passa a ser um advogado. Até aí tudo bem, né? Quem nunca? Poxa, na pele do Mike, quem não iria? Ele precisava da grana naquele momento. Ele conhece o Harvey e vai pro mundo glamourizado, um mundo tão maravilhoso. Até aí, beleza. Agora, o ponto focal da hipocrisia desse Mike aí é o momento em que ele vive numa farsa. Ele vive a farsa e ele tenta impor uma moralidade. Ele tenta ser o cara mais perfeitinho do mundo. Ele vive na advocacia para poder levar pro mundo uma benevolência. Ele quer defender os fracos e oprimidos. E ele vai levando isso pro Harvey de forma que irrita muito o Harvey. O Harvey é um advogado corporativo, um advogado que ajuda empresas multibilionárias a manterem seus bilhões ou ganharem mais. É o mundo corporativo no auge. É ali o capitalismo no auge. Quando você pensa no Mike, ele ajuda a filantropia, a ajuda gratuita, né? Os pro bonos, os casos pro bono que eles têm lá. E o Mike, ele vai se colocando acima do Harvey, acima da Jéssica, acima de todo mundo, porque ele é da moralidade. Não, vocês estão preocupados no lucro, estão preocupados em ajudar o próximo, vivendo uma farsa. Até aí, você fala, tá bom, não tem problema, não seria uma coisa assim tão ruim, né? Ele entrou num mundo onde ele consegue ajudar o próximo, bacana, entrou lá, e agora ele vai ajudar o próximo, vai impor uma moralidade que ele mesmo não vive, e até aí beleza. Só que aí ele começa não só a ter uma arrogância muito grande, como ele tenta minimizar os seus companheiros que lhe deram tudo. Como o Harvey Specter, por exemplo. O personagem do Harvey, ele é muito egocêntrico, ele passa por cima de todo mundo mesmo, ele não tem, ele não tem assim uma gestão, um comando acima dele. A própria Jéssica, que seria a chefe do Harvey, ela se desdobra para poder conduzir o Harvey. O Harvey não é um cara que aceita uma ordem, ele é um cara que você tem que conduzi-lo, né? Então ele é intransigente, ele não aceita a ordem de cima, ele é insubordinado. Só que o Mike, vendo tudo isso que rola, ele passa a ser o insubordinado do próprio Harvey. Então o cara que entregou tudo pra ele, ele já não aceita mais os conselhos, as ordens, ele não aceita mais caminhar junto. Até aí, beleza. O Mike tá se mostrando um cara grandioso,
Ele tem aquela memória fotográfica dele que vai levando ele pra um estado de sucesso, né? Onde ele é o cara mais inteligente de todos. A Jéssica e o Harvey percebem o quanto ele é brilhante. Todo mundo ao redor vai percebendo o brilhantismo do Mike. Eis que o Mike ele começa a se bandear para um lado no qual o Harvey fica sempre precisando do Mike e não tem do Mike. A Jéssica muitas vezes precisa do Mike e não tem o Mike. Então é muito comum o cara igual o Mike, ele chegar numa reunião de última hora salvando todo mundo, mas não porque ele estava trabalhando só naquilo, ele faz também. Mas muitas vezes ele simplesmente estava cuidando de um outro interesse, de alguém absolutamente inútil pra série, e aí ele chega e tem que salvar o Harvey, a Jéssica, que fizeram... O Harvey fez tudo por ele e a Jéssica acaba aceitando e também fazendo tudo por ele, né? Em momentos, assim, cruciais da série, o Mike, ele tem uma ignorância, uma raiva, uma brutalidade para com o Harvey, que você não vê ele tendo com caras daquela clínica. Lembra depois que ele volta da cadeia, que ele vai trabalhar numa clínica, que não recebe quase nada e tal? Ele tem ali um personagem como o do Oliver, um carinho advogadozinho que não consegue atuar, não consegue fazer nada. E o cara tem o Mike no bolso. Mike, você não sei o quê, você fez não sei o que lá, você é um hipócrita, você mentiu, você... O Mike para tudo pra ir se dedicar ao Oliver, se dedicar ao o Nathan da clínica também, que peitam ele e batem nele, enquanto o Harvey não pode falar um A que já começa aquela voracidade. Harvey não sei o que, aponta o dedo, chega a partir peito a peito ali. E em todos os momentos da série, o Mike, ele depende do Harvey. Tanto para ter o seu emprego, como para ter a sua passação de pano, né? Tudo aquilo que o Mike ele tem que esconder do mundo, quem sabe é o Harvey, a Donna e também depois a Rachel, mas quem sabe mesmo é o Harvey. Quem arrisca a pele para salvar a vida do Mike é o Harvey. E o Mike é muito mais devoto ao seu amigo anterior lá, o amigo que dava droga para ele traficar, sabe? Que ele... ter o problema com a namorada que cagueta ele pra Jéssica, e ele tá lá, não, tudo bem, o Trevor é meu amigo, meu único amigo. O Harvey, ele é o cara que o Mike, ele precisa mostrar força. Então é um hipócrita, é um cara assim que é intragável em muitos momentos, você pensa assim, poxa, ele não deveria ter que fazer mais pelo Harvey? E ainda mais um cara que ele tem sim as questões éticas muito questionáveis. Por exemplo, quando ele tá... que a avó dele vai falecer, a avó dele falece, ele se envolve com uma ex-namoradinha, uma mocinha da sua infância, que é casada. Quando ele descobre que ela é casada, ele a princípio dá um pé nela, depois ele fica se envolvendo com ela. Então ele não gosta que se envolvam com a mulher dele. Quando é o cara da empresa, aquele milionário que é cliente também da Percy Spector, e ele tem uma história com a Rachel, e ele se envolve com a Rachel, acaba beijando, o cara não aceita. Claro que não. E tá certo mesmo. Como assim o cara se envolveu com a mulher do Mike, né? E ele joga na cara da Rachel que ela é uma mulher que tem namorado, tem o Mike e tal. E ele faz isso. Só que quando é ele ficando com mulher casada, aí ele não se importa. A ética dele ali não entrou. Quando é ele ficando com a namorada, com a ex-namorada do Trevor, que é o melhor amigo dele, da vida, ele não tem problema nenhum. Quando é ele batendo de frente com o Harvey, colocando o Harvey pra baixo e chamando o Harvey de um cara que não tem discernimento da realidade humana e só pensa em dinheiro, um cara que não se preocupa em momento algum com as dificuldades humanas e só pensa em dinheiro, o Harvey toma porrada. Todo mundo que trai ali dele toma porrada. Ele é o ser humano mais puro do mundo. Só que isso só se aplica quando ele está na sua fala, na sua hipocrisia. Quando ele tem que aplicar e colocar isso na sua prática do cotidiano, ele não coloca. Ele passa por cima de qualquer um e dane-se quem tá na frente e se torna praticamente um vilão. O Louis Leach, que sempre foi um lixo ambulante naquela série. Aliás, o Louis Leach, ele dá pra falar bastante do Louis Leach, né? Ele é um cara que é um lixão, um cara invejoso, um cara totalmente idiota, muitas vezes um vilão, um traíra, e outras vezes um cara que é amoroso. O personagem do Louis Leach, ele tem que ser um contraponto inteiro da série pra ficar trazendo um dinamismo legal. Então é compreensível. E quando o Louis Leach, ele fica pé da vida com o Mike,
O Luiz passa a ser de novo um vilão, só que na verdade tudo que ele não queria era ter sido enganado pelo Mike por tanto tempo. Então esse vilão que nós enxergamos como um vilão do Louis Litt, que quer acabar com o Mike, que consegue o seu nome na porta, né? Assim que eles falam lá, você virar um sócio nominal ali ao ter o nome na porta. Quando o Luiz consegue que a empresa vire Pearson Spector Litt, ele conseguiu chegar no auge do auge, lá em New York, colocando o seu nome numa empresa de tamanho assim extraordinário como a Pearson Spector Litt, ele vira um vilão por ter conseguido chegar lá usando essa carta na manga que é saber o segredo do Mike. E o Mike passa a ser de novo o mocinho, tadinho, tão incompreendido, tão bonzinho, só que ele realmente carregou um segredo, mentiu pra todo mundo, colocou todas as empresas por aí em risco, assinando como advogado, advogando em prol de algumas causas, só que na verdade ele era uma farsa, ele era uma fraude, ele era um cara que não tinha diploma. Isso pouco me importa. Na série, você não ter o diploma e fazer e tal. Eu vi Pat Adams, que não era o médico, era o melhor médico e tal. Você tem muitas coisas aí que dá pra levar e ir passando pano e gostar demais da série, né? Mesmo com ele sendo uma fraude, mesmo com ele sendo uma farsa. O que pega mesmo é a arrogância, aquela falta de gratidão que ele tem, principalmente com o Harvey. A série chega num nível tão grave que o Harvey ele tem uma crise de pânico. E naquele momento que ele tem a crise de pânico, tá tudo desmoronando na cabeça dele. É uma traição do Jack Soloff com o Louis Litt contra o Harvey, onde o Harvey tem o seu salário reduzido a um nível 1000 vezes abaixo do que ele ganhava. Ele está perdendo a dona foi embora para trabalhar com o Louis Litt, ele tá ali no abandono da vida, porque o Harvey ele tem essa questão do abandono. Se abandonar o Harvey, aí ele sente, porque ele teve o pai dele que morreu, a mãe dele que o abandonou, que traiu o pai dele e tal, e ele acaba indo embora e ele fica sem ninguém na vida. O que ele tem é a família da Pearson Spector, da empresa, e quando ele vai perdendo a dona, ele começa a definhar. A cabeça dele entra em parafuso, ele vai fazer uma terapia para poder ganhar o remédio por causa dessa síndrome do pânico, essa crise que ele tá tendo ali de pânico. E o Mike, neste momento, ele não está lá. O Mike, ele tem que ficar dividindo o tempo dele, que ele tá trabalhando numa causa idiota lá junto com o Zane, que é o sogro dele, o Robert Zane, e o Harvey abandonado, as traças, perdendo a queda de braço com o Louis Litt e Jack Soloff, e o Mike não está lá para ajudá-lo. Se você falar assim, a causa do Robert Zane com o Mike não é absurda, não é uma causa idiota, simplória, que você pode abandonar. Realmente não é. Mas você lembra como a causa foi entregue para ele? É um ex-advogado da Pearson Spector que foi demitido, que pega a causa e coloca na mão do Mike e fala, você me deve isso. O Mike, qualquer um que ele um dia derrubou uma gota de água no sapato, ele deve a vida pro cara. Não, eu devo pra ele porque ele foi demitido, ele roubou informações da empresa, mas eu caguetei, então eu devo pra aquele cara. Eu devo pro Trevor, que era um lixo ambulante, o pior ser humano, mas eu devo pra ele, tem uma vida pra contar ali com ele. Quando é o Harvey, não... Tô ocupado com o Trevor, tô ocupado com o Oliver, tô ocupado com o Nathan, tô ocupado com o Zezinho, mas nunca com o Harvey. Então ele é um cara tão questionável, tão absurdo, que ele chega a largar o Harvey. Quando ele vai trabalhar com o Sidwell, o Jonathan Sidwell, tudo bem, ele saiu da fraude, ele foi ser um investidor bancário para poder melhorar e não ficar devendo mais na justiça. Beleza, mas quando ele perde emprego com o Jonathan Sidwell, ele volta a trabalhar com o Harvey. Então ele tinha no Harvey um salvo-conduto, ele tinha ali uma carta na manga pra sempre dar certo. A Rachel chega a questionar o Mike. Ela fala, será que o Harvey deveria confiar em você? Porque você usa da confiança dele pra apunhalá-lo pelas costas. Quando ele começa a virar as costas de novo pro Harvey, logo que ele volta pra empresa. Então, a Rachel tem que abrir os olhos desse traíra, muitas vezes, porque ele tá de novo usando da confiança do Harvey Spector pra traí-lo novamente. E quando tudo acaba, quando tudo termina, o Mike não aceita ficar com Harvey e vai trabalhar numa clínica em outro estado para ficar longe mesmo daquele mundo corporativo e trabalhar para um suposto mocinho. Deixar de trabalhar para vilões tão absurdos, tão bizarros como Harvey e Jessica, se é que pode dizer. Quando o Mike, ele tem a
a ordem da OAB, que ele consegue finalmente ter a ordem, ter a OAB para ele, para poder atuar como advogado, a Jessica Pearson, ela entrega a credencial dela, ela perde o direito de advogar pro Mike poder ter ali a sua chance de advogar. Então a Jéssica, que era a vilã, que era a pessoa que sempre foi contra ele, ela entrega a vida dela no mundo jurídico pro Mike poder virar advogado. O Harvey entregou tudo pro Mike poder virar advogado. E como é que ele retribui? Indo embora. Ele simplesmente vai embora e larga tudo e todos, se mostrando talvez um dos maiores traíras, egocêntricos, arrogantes, individualistas, egoístas de todos os tempos da telinha. E isso tudo vestido e fantasiado num personagem de bonzinho, bom moço, heróico. Ah, não é não, hein? Ó, eu quero que você comente comigo isso aí, porque realmente quando eu paro pra pensar no personagem do Mike, isso me tira do eixo. Comente comigo, deixa o like, compartilha esse vídeo e vem aqui na discussão, vamos nesse debate aí, tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!